E aí, tudo bem com você? Você está seguro aí? Nesse vídeo eu quero falar com você se de fato os riscos psicossociais vão ser tratados lá no PGR e também o que você precisa fazer de agora até maio de 2025, quando o novo texto da NR1 vai entrar em vigor. Eu quero aproveitar e fazer uma errata com você, fazer uma correção. Lá no vídeo onde eu falo da atualização da NR1, eu disse para você que a data que entraria em vigor seria no dia 24 de maio, mas eu preciso fazer a correção, na verdade é no dia 26 de maio de 2025, quando o novo texto da NR1 entra em vigor, e aí todos esses parâmetros eles passam a valer. E com isso eu tenho um alerta para você. Não é para deixar chegar o dia 26 de maio para você pensar em atualizar o seu PGR. Você precisa chegar nessa data e apresentar um PGR já atualizado. Na verdade, essa é a primeira atualização da NR1 que vai interferir de fato com o PGR. E talvez você me pergunte, eu preciso de fato atualizar o PGR por conta dessa atualização da NR1, por conta dos riscos psicossociais? Eu vou dizer para você que sim, você vai precisar atualizar o PGR sim. E por que você tem que atualizar? E aí eu vou ler aqui para você, eu não sei qual item que vai ser na data que você está lendo, porque com a alteração da norma, alguns itens eles foram realocados de posição, mas na parte que fala da revisão da avaliação do PGR, o título está dizendo: a avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada 2 anos, ou quando na ocorrência das seguintes alterações. Aí a linha E diz o seguinte: quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis. Então, quando houver alteração de legislação. E essa é uma alteração de legislação que impacta ali diretamente o PGR. E aí talvez você ainda venha dizer para mim: mas Marcão, é preciso ter tempo para atualizar o PGR. E sim, você tem. A data da publicação desse texto é de 27 de agosto de 2024, para algo que só vai vigorar em 26 de maio de 2025. Então você tem aí cerca de 271 dias razoáveis para você poder trabalhar. 9 meses aí para você poder trabalhar no seu PGR novo que você vai apresentar a partir de 2025, de maio de 25. Lembrando que não é só a questão de riscos psicossociais, a forma também de calcular a severidade foi alterada ou vai ser alterada, lembrando a você que até dia 25 de maio de 2025 vale o que está na NR1 atual. Então você tem que seguir a NR1 atual até esse período. Depois você atualiza aí para o padrão já do novo texto. Então você vem ali já atualizando, trabalhando junto ali em paralelo para quando chegar dia 26 você apresentar já uma versão atualizada do seu PGR. E aí a gente vai para a primeira pergunta crucial desse vídeo. Os riscos psicossociais vão de fato ser tratados no PGR? Eu não via o PGR como o programa ou documento para que se tratasse riscos psicossociais, mas ao que tudo indica, vai para lá sim, tá bom? E eu vou te falar que depois de ler com calma e reler com calma o novo texto, a gente percebe que é para lá que vai. O que a gente percebe, primeiramente, é que de fato a parte de riscos psicossociais vai ser uma submatéria dos riscos ergonômicos. Tá? Então vamos ler com calma aqui o que está lá no novo texto, no subitem 1.5.3.1.4. Olha, o gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger os riscos que decorrem dos agentes físicos, químicos, biológicos, riscos de acidentes e lembra que é aquela conjunção para a última opção, né? E riscos relacionados a fatores ergonômicos, incluindo os fatores psicossociais. Então aqui a gente pode já cravar para você que os riscos psicossociais, eles fazem parte dos riscos ergonômicos. E eu disse para vocês que eu não sabia se de fato os riscos ergonômicos eles iam para o PGR, e eu, como disse para vocês agora há pouco, para mim é o que está apontando o novo texto da norma. E qual é o grande fator então que para mim denota que de fato os riscos psicossociais vão para o PGR? É o que está lá no item 1.5.4.4.5.3, quando fala de como avaliar a probabilidade dos riscos. Nesse caso, está falando diretamente dos riscos ergonômicos, eu vou ler para você e você vai entender melhor qual é a linha de raciocínio que eu estou fazendo em cima do que está escrito no texto da norma. Para a probabilidade da ocorrência de lesões ou agravos à saúde decorrente de fatores ergonômicos, incluindo os riscos psicossociais relacionados ao trabalho, a avaliação deve considerar a exigência da atividade de trabalho e a eficácia das medidas de prevenção implementadas. Sim, está falando dos riscos ergonômicos de forma geral,
já incluindo os psicossociais. Então ele está dando um parâmetro para se avaliar a probabilidade dos riscos psicossociais. Sim, é isso. Então, o que eu estou percebendo é que a norma ela está prevendo um gerenciamento nos moldes do PGR também para os riscos psicossociais. E não vai ser uma sexta categoria de riscos. Não, é uma subcategoria dos riscos ergonômicos. Então aqui a gente já começa a realmente ter um norte um pouco maior. Agora eu vou falar com você sobre a parte que eu acho mais importante nesse vídeo, que é a preparação para maio de 2025. O que nós devemos fazer de agora? Eu estou gravando esse vídeo no mês de outubro de 2024. O que a gente faz de agora até maio de 2025 para se preparar para esse período onde o PGR vai ser altamente impactado por uma nova tipologia de risco? E eu vou pedir para você prestar atenção nessa palavra que eu disse para você. Preparação, ela é fundamental, ela é a chave desse vídeo. Então, pega papel e caneta aí que eu vou passar para vocês uma série de ferramentas que a gente precisa adotar nesses meses que precedem o período da vigência do novo texto da norma. Nós temos que pensar em mais ou menos 4 estágios de preparação para esse novo período da norma, e eu vou adiantar para você que os 3 primeiros eles são os mais importantes. Então, preste atenção em todos os 4, porque o quarto não é descartável, pelo contrário, ele é um grande de um problema, e você vai entender melhor. O primeiro estágio é o reconhecimento do clima do ambiente social e emocional que você tem na sua organização. E nesse momento você precisa compreender qual a cultura organizacional que está implantada na sua empresa. Entender qual a maturidade da cultura que você tem na sua organização. Isso é para você conseguir compreender qual a relação que ela vai ter com os riscos psicossociais. Já lembrando a vocês que riscos psicossociais são um tanto quanto subjetivos e a tratativa deles é muito complexa, para não dizer complicada. Então, esse momento de preparação ele é fundamental por isso. Então, para você conseguir se preparar, eu vou passar para você algumas ferramentas. Nesse primeiro estágio, nós temos algumas ferramentas para conseguir identificar os riscos psicossociais. Então, nesse primeiro momento, você está levantando riscos psicossociais já existentes na cultura da sua empresa e que você precisa tratar. Então, nessa fase de levantamento e identificação, a primeira ferramenta que eu trago para você é fazer uma avaliação preliminar ergonômica. Pensa comigo, se os riscos psicossociais vão integrar a ergonomia, é a análise preliminar ou a avaliação preliminar ergonômica que tem que começar a apontar para você quais são os possíveis riscos psicossociais. Aí talvez você vai dizer para mim, mas Marcão, os ergonomistas talvez não tenham a completa consciência de como lidar com esse tema. Lembra que eu sempre falo de equipe multidisciplinar? Possivelmente você vai precisar integrar o ergonomista e um profissional de psicologia para conseguir fazer esse tipo de análise. Ou formatar um levantamento com auxílio ou supervisão desse tipo de profissional. E o ergonomista vai lá e faz o levantamento, a avaliação preliminar ergonômica, com base já em parâmetros psicossociais, psicofisiológicos, com base lá na psicologia. E uma outra ferramenta que eu vou trazer para vocês é a pesquisa de clima organizacional, que eu já até citei em outro vídeo, estou deixando aqui para vocês esse outro vídeo, e que ela consiste numa ferramenta utilizada pelos profissionais de RH para compreender o ambiente de trabalho, entendendo se ele está saudável ou não, em vários aspectos, mas como ela é feita consultando os colaboradores, ela tem um alto poder de denunciar situações que denotam riscos psicossociais, então ela vai ser uma grande aliada. E lembrando, e já dizendo para você que ela é feita mediante consulta aos trabalhadores, com questionário e tudo mais, ela também vai servir como uma das ferramentas para você comprovar que você consultou aos trabalhadores para as questões relativas a riscos ocupacionais, que é o que o novo texto da norma diz. Em vários momentos, o novo texto da norma diz que deve-se participar ou consultar os trabalhadores da empresa sobre a sua percepção de riscos. Então, a pesquisa de clima ela vai ser uma grande ferramenta aliada nesse momento. Uma outra ferramenta é a gestão de absenteísmo. Uma vez que você começa a avaliar com mais cuidado as ausências na sua empresa, os atestados que estão sendo dados, você tem a oportunidade de se aprofundar nas causas desses afastamentos e, com isso, descobrir alguns que
possivelmente podem estar vinculados a algum tipo de ansiedade, síndrome do pânico por motivos psicossociais. Então, é mais uma ferramenta que vai mostrar para você se você tem essas situações enraizadas na cultura da sua empresa para você poder tratar isso posteriormente. Uma outra ferramenta muito parecida também é a gestão de queixas, quando o trabalhador ele procura o SESMIT ou o RH e faz queixas de alguma dor, algum sintoma, que você também pode investigar, tal qual a questão da gestão de absenteísmo. Nesse caso, você também vai poder investigar os motivos e as causas dessa queixa e, oportunamente, você vai poder encontrar também causas que possam gerar doenças mentais relacionadas ao trabalho, que é por riscos psicossociais. Então, também é mais uma ferramenta que você vai ter aí. Uma outra ferramenta já existente na rotina de SST é você consultar os dados epidemiológicos. Sim, você vai consultar aquele relatório analítico anual do PCMSO, onde você vai verificar as possíveis doenças pelos grupos de trabalho. Lá realmente não vai te informar quem são os trabalhadores, mas você vai poder verificar se existe incidência ou reincidência em determinados grupos e quais são aqueles ligados a doenças relacionadas ao trabalho. Então, mais uma ferramenta que eu estou entregando para vocês aqui, tá bom? Outra ferramenta que eu vou entregar para vocês são as rodas de conversa. Sim, os canais de diálogo que você tem com o seu colaborador. Não só entre eles, mas do RH com o trabalhador ou da segurança com o trabalhador, onde ambientes ali de confiança, de segurança emocional, que o trabalhador ele pode se abrir e nessa conversa você consegue pescar ali situações que ele acaba deixando sair a respeito de riscos psicossociais. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que é muito importante. Esse ambiente ele precisa ser de confiança, ele precisa ser um ambiente seguro para o trabalhador. O trabalhador ele precisa estar seguro para ele se abrir, senão ele não vai se abrir. E você pensar que isso é falho, já denota que existe algum gap na sua empresa. Porque se o trabalhador ele não se sente confortável para conversar com você ou com os profissionais da sua empresa, é porque algo já está enraizado. E aí tem algo que eu preciso dizer para você. Existe uma questão chamada notificação compulsória, que pode ser o grande denunciante da sua empresa. Sim, se o trabalhador ele é diagnosticado com algum tipo de doença mental relacionada ao trabalho, dentro de um ambiente de saúde, seja ele público ou privado, esse ambiente de saúde precisa obrigatoriamente denunciar isso para a Secretaria de Saúde do município. E aí pode desencadear fiscalização por qualquer outro tipo de órgão fiscalizador. Pode ser o próprio Ministério do Trabalho, inclusive, se eles acionarem. Eu falei melhor disso aí lá no vídeo dos riscos psicossociais. O primeiro vídeo que eu gravei, tô deixando ele aqui para você também, para você olhar. Ele vai estar na descrição também para você. Na verdade, tudo que eu cito para vocês de vídeo e link tá tudo aqui na descrição e você pode ir lá. E aí o que acontece? Se o trabalhador não tem confiança de falar com você, quando ele faltar aquele atestado com CID-F de doenças mentais, você pode ter certeza que por obrigação os meios de saúde já vão comunicar aí à Secretaria de Saúde, então você vai ter um problema muito grande. Então você precisa criar esse ambiente dentro da sua empresa para que ele fale tranquilamente com você, porque é melhor ele falar com você e você poder tratar do que ele, ao invés de falar com você primeiro, ele falar direto com o profissional de saúde. Ele vai falar, ele precisa falar. Só que você vai ser o último a saber. E sendo o último a saber, geralmente já vem acompanhado de autuação ou notificação ou qualquer coisa desse sentido. E você vai ter que tratar algo que em duas esferas. Um é o ambiente, o outro é com o jurídico. E a última ferramenta desse primeiro estágio seria o próprio canal de denúncias que a lei do assédio pede. Se você olhar bem o que está lá na NR1 e na NR5, através da portaria que veio instaurar a questão da obrigação das empresas tratarem as questões de assédio, uma das obrigações é ter um canal de denúncias que privilegie, inclusive, o anonimato do denunciante, que pode ser a vítima ou a testemunha, inclusive. Com base nisso, sem entrar nos pormenores do assédio e do canal de denúncia, esse canal também é uma forma de você obter a informação de possíveis riscos psicossociais dentro da sua organização. Só aqui eu passei 7 ferramentas para vocês conseguirem identificar situações de riscos psicossociais dentro da organização de trabalho. Eu nem terminei ainda, nem cheguei na metade do vídeo. A grande questão aqui é a palavra preparo. Você precisa identificar esses ambientes agora. E não são só ambientes. Você precisa identificar ambientes estressores, situações e processos estressores e às vezes aquele profissional, aquele colaborador mais difícil de lidar,
que ele também é um indivíduo estressor. Então, essas 3 situações precisam ser identificadas por você nesse momento, para que você já possa tratar antes disso cair lá no PGR, tá bom? Então você tem esse período para tratar esses riscos nesse momento. Eu acho que já são dicas preciosas o bastante para você deixar um like nesse vídeo e ajudar o canal a crescer, e eu conto com a sua cooperação. E vamos agora para o segundo estágio, que são as tratativas das situações que você encontrou de riscos psicossociais. Eu preciso ir direto ao ponto. Se você encontrou situações, não só identifique, agora trate elas. Eu tenho algumas ferramentas também para você tratar essas situações nesse primeiro momento. A primeira questão que a gente vai fazer é aproximar lideranças e liderados. Quando você aproxima as duas áreas, você gera empatia e respeito entre as partes. Uma se coloca no lugar da outra, uma enxerga a dificuldade da outra. E isso, obviamente, gera mais respeito entre as partes. E com mais respeito, você tem menos problemas. A segunda ferramenta, aqui no segundo estágio, seria o treinamento das lideranças. Sim. Fazer um PDL, que é um programa de desenvolvimento de liderança, é fundamental para que você consiga capacitar e dar conhecimento aos líderes. E eu recomendo profundamente que nesse treinamento, que nesse desenvolvimento de líderes, você insira treinamentos falando sobre as variadas formas de assédio, falando sobre respeito, sobre ética, falando sobre os riscos psicossociais, falando sobre as responsabilidades cíveis e até criminais que existem sobre os gestores. Então é muito importante que os líderes sejam treinados para ficar ciente de todas essas situações. Da mesma forma que você treinou os líderes, também recomendo treinar todo o corpo de colaboradores, porque existe situação de risco psicossocial não só com assédio de liderança para liderado, existe também até assédio entre os pares. E lembrando que o assédio já é o primeiro gatilho para riscos psicossociais, você também precisa orientar os seus trabalhadores para que eles ajam da forma mais adequada possível dentro da ética da empresa. Uma outra ferramenta, e essa ferramenta aqui, ela depende de um bom gestor de RH, de uma empresa com uma maturidade muito grande na sua cultura organizacional, que é a reconciliação. Sim, eu não estou falando aqui de você fazer um encontro de final de semana lá da igreja, não é isso. Eu estou dizendo para você que se você encontrar situações onde houve algum tipo de ruptura de relacionamento, que a empresa ela tente promover a reconciliação. Pedir perdão faz parte. E isso pode, acredite se quiser, um pedido de perdão sincero pode fazer com que mágoas caiam, e as mágoas que você acha que é o problema dos outros, na verdade, enquanto gestor de SST na sua empresa, ela vai ser risco psicossocial para você, tá bom? Então, aquela pessoa magoada, ela vai desenvolver ansiedade, ela vai desenvolver síndrome do pânico. A pessoa que tem medo, o líder que às vezes não sabia como se portar e aprendeu a como se portar agora, depois que você treinou ele vai ter a oportunidade de procurar os profissionais a quem ele acha que ele afetou ou que ele distratou, e ele vai poder pedir perdão de forma sincera. E isso pode frear em muitos problemas, porque esse colaborador que estava magoado, se por algum motivo ele foi lá para o ambiente de saúde, por exemplo, e pegou um atestado, isso vai ser notificado por fora. E eu já te expliquei isso. Então, eu acho que faz total sentido você pensar sobre esse tipo de mapeamento na sua empresa. É simples? Não é. Mas eu acho que é necessário. Uma outra questão também é você tratar ambientes estressores. Então, o que eu quero dizer com ambiente estressor? Nesse momento, não estou nem falando de ambientes com pessoas difíceis. Estou falando, de fato, de ambientes com excessos de riscos não controlados. Quando você vai para uma produção, por exemplo, é aceitável que você tenha alguns riscos lá e você está gerenciando os riscos já, porque você já tem um PGR. O que eu estou querendo dizer, por exemplo, é quando você está lá dentro do seu escritório, que é muito próximo da produção, e o ruído lá de fora ele impacta muito o seu escritório a ponto de deixar o seu trabalhador estressado. O trabalhador do escritório ele precisa se concentrar de forma diferente do trabalhador da produção. Não que eles não tenham que se concentrar, ambos têm, mas é diferente. Ele precisa, às vezes, usar o intelecto dele, e para conseguir usar o intelecto ele precisa de silêncio, ele precisa de limpeza, e aquela poeira que vem excessivamente da produção, que você não conseguiu gerenciar lá ainda, está entrando dentro do seu ambiente, ela com certeza vai gerar um ambiente estressor, e isso pode denunciar aí um risco psicossocial de uma pessoa que, de fato, ela vai estar mais estafada. Não só poeira, não só ruído. Imagina um ambiente com excesso ou ausência de iluminação adequada. Baixa luz também gera problema. Excesso de luz vai dar problema. Então,
eu recomendo fortemente que vocês identifiquem, né, esses ambientes para que vocês possam tratar. E aí a última ferramenta aqui no segundo estágio é você ter o suporte psicológico ou de um assistente social. Porque já que você identificou possíveis pessoas ou setores que tem pessoas, por algum motivo, já em processo de estresse mental, com algum tipo de doença mental, se ela tem uma doença mental e você sabe que aquilo foi relacionado ao trabalho, você precisa tratar como qualquer outro tipo de doença do trabalho, lembrando que agora as doenças mentais elas foram relacionadas como doenças do trabalho também. Então, você precisa tratar como você trataria qualquer lesão ou doença relacionada ao trabalho, tá bom? E aí eu recomendo você oferecer o suporte, sim, contrate um profissional, tenha assessoria de um profissional de saúde mental, um assistente social, um psicólogo, para te ajudar nessa parte de terapia ou tratamento, da forma como você quiser entender. E antes de ir para o terceiro estágio, eu preciso lembrar você que toda essa sua ação, ela precisa ser documentada, mesmo que nesse momento que eu estou falando com você é pré-PGR, pré-entrada dos riscos psicossociais no PGR, eu te recomendo documentar o que você tinha antes e documentar o que você vai ter depois, documentar as ações que você realizou, porque em futuras ações, fiscalizações, você tem como comprovar que você agiu, sim, para sanar os problemas relacionados aos riscos psicossociais. E diz pra mim quem não gosta de um antes e depois. E aqui eu tenho uma pergunta pra você. Você acha que o que eu tô falando aqui tem sentido ou eu tô viajando na maionese? Se eu estiver viajando na maionese, diz aí, ó, viajou na maionese. E se tá fazendo sentido, diz aí embaixo quais as outras dúvidas que você tem sobre esse assunto. Diz também aí quais são as formas que você pensa tratar os ambientes de vocês. É muito bom quando a gente consegue conversar aqui nos comentários e aí, às vezes compartilhar ideias. Isso é bem legal e isso ajuda todo mundo a crescer. E agora vem o terceiro estágio. Esse terceiro estágio, a gente não vai pensar em riscos que a gente identificou e nem em tratativas. A gente vai pensar em ações preventivas. O que a gente faz agora? Isso aqui é para todo mundo, tá? O que a gente faz para evitar problemas psicossociais dentro da nossa empresa? O que a gente faz para tentar evitar os riscos psicossociais? Então, e como eu já disse para você está vendo que eu estou dando um monte de ferramenta, eu disse para você lá no começo, pegue papel e caneta, eu estou realmente passando para vocês as ferramentas que eu estou planejando e trabalhando com elas aqui. Já a primeira ferramenta que eu vou dizer para você é ter o manual de ética. Sim, parece balela, mas o manual de ética um documento que o trabalhador, quando ele foi admitido ou quando ele foi elaborado, o trabalhador foi treinado a respeito dele e assinou, faz com que você tenha um pouco mais de segurança jurídica de quais são os pilares que a sua empresa está fundada em relação às relações interpessoais. É você ter um manual de ética e nesse manual de ética você incluir de forma bem intensiva todas as boas práticas, tudo que não é aceito e tudo que deve acontecer em relação à boa relação de um trabalhador com o outro. E dessa forma tentando coibir qualquer tipo de interação entre eles que possa ser nocivo para com os dois e dessa forma também para com a empresa. Já falando desse manual e do treinamento dele, né, e não estou dizendo nem que seja um manual, que seja qualquer outra ferramenta similar a ele, tá? Mas uma outra ferramenta é o próprio treinamento ou capacitação de boas práticas dos colaboradores. Aquele mesmo que eu falei lá no estágio anterior, né, o treinamento dos líderes, o treinamento dos trabalhadores, nessa fase aqui que você está tentando evitar riscos, já também é bom você fazer um treinamento, informando para eles quais são as boas práticas. Por que você tem que fazer esse treinamento? Porque já que talvez, nesse caso, não existam problemas na sua empresa, você também evita problemas futuros. E coloque todo esse assunto no seu treinamento de integração. Sim, porque a todo momento você contrata pessoas. E nessa hora você consegue, através desse treinamento, já informar quais são os comportamentos que são aceitos e quais são os que não são aceitos. Então, treine os seus colaboradores a respeito de relacionamento interpessoal, a respeito de assédio, como é de fato obrigatório, sobre tudo aquilo que a gente já vem conversando nesse vídeo e nos outros também. A próxima ferramenta é você implementar uma cultura de expectativas e feedback. O que eu quero dizer com isso? É você transmitir de forma clara para o trabalhador, para o colaborador, o que se espera dele. E também, de acordo com o desenvolvimento e dando retorno ao trabalhador de como anda a evolução desse desenvolvimento. Quando você tem essa proximidade, essa conversa com o colaborador, você evita que ele crie falsas expectativas e fique frustrado
e frustrações podem se tornar, no futuro, riscos psicossociais. Podem gerar rusgas. Então, todo tipo de antecipação é válida nesse momento. Nessa mesma linha de comunicação clara, também é muito importante que as empresas tenham um programa de cargos e salários, ou minimamente um organograma bem definido. Isso vai fazer com que as pessoas saibam o que de fato elas precisam fazer. O que se espera delas, quais são as suas atribuições e as suas responsabilidades. E aí, dessa forma, você evita expectativas erradas, você evita impasses, você evita frustrações e mal entendidos também. Uma outra questão é você fazer um processo seletivo adequado. Sim, na contratação do seu funcionário, você deixar bem claro para ele qual vai ser a atividade desempenhada no cargo que ele está pretendendo. Dessa forma, você já alinha as expectativas e evita aí também frustrações futuras. Vocês percebem que eu estou falando toda hora de frustrações. Sim, muito do que a gente tem nas empresas no Brasil hoje é fruto de frustração que vem de má comunicação, tá bom? Você tem funcionários que ficam chateados porque esperavam uma coisa que às vezes nem prometido foi. Às vezes foi prometido e não foi cumprido, isso também é um problema que você precisa tratar na sua empresa. Mas às vezes ele fica frustrado porque ele esperava um crescimento, ele esperava uma promoção, ele esperava uma forma de relacionamento e aquilo não aconteceu e às vezes aquilo nem foi prometido. Então, a comunicação clara, ela evita muito problema mental e, com isso, riscos psicossociais. E já falando de processo seletivo, eu também preciso te falar da próxima ferramenta que tem a ver com ele, que é a inclusão de uma avaliação psicológica ou de perfil comportamental ali dentro do processo seletivo. O que eu quero dizer com isso? Essa avaliação, ela tem a capacidade de identificar se o perfil da pessoa está adequado ao perfil da vaga. E dessa forma, você evita colocar a pessoa certa no lugar errado. E com isso gerando futuras frustrações, futuros desentendimentos, futuros desânimos e desgastes. E que a gente sabe que o desânimo hoje, a pessoa vai se desgastando, vai ficando quieta, quando você vai ver, para ela tem um problema gigante e que você não estava enxergando. E esse problema no futuro gera ansiedade, gera vários problemas que você não estava sabendo e vai saber quando um fiscal do Ministério do Trabalho chegar na sua empresa porque ele foi notificado pela Secretaria de Saúde e você já entendeu todo o contexto que eu estou falando com você. E cara, diz pra mim se essa não é uma baita dica. E se você concorda comigo, pega esse vídeo e compartilha ele com aquele seu amigo que tá batendo cabeça sem saber o que vai fazer com esse problemão aí dos riscos psicossociais, beleza? Eu acho que já vai dar uma clareada bem interessante aí para as pessoas que estão lidando com esse assunto já nas suas empresas. Aqui a gente ainda tem uma outra dica, e essa dica ela não é uma ferramenta principal, ela é uma ferramenta acessória, auxiliar, que é você ter um ambiente de descompressão na sua empresa. Eu sei que nem todo mundo tem condição. E se você não sabe o que é só você lembrar daquele comentário do seu amigo que falou que lá no Google tem um lugar lá que tem uma sala de jogos. É essa brincadeira aí. Então, empresas como Google, Apple, as grandes empresas de tecnologia, elas criaram esses ambientes de descompressão porque o trabalho mental nessas empresas é muito alto. Com isso, elas criam ambientes com salas de jogo, com locais ali, para ambientes de descanso de fato, para que a pessoa consiga fazer uma pausa no trabalho dela estafante, conseguir recarregar as baterias, conseguir dar uma limpada ali na cabeça dela e voltar para o trabalho de forma mais positiva, fez aquela higiene mental, né? Então, e algumas empresas até o tal do ambiente off elas estão criando. O ambiente off seria aquele ambiente que você não tem intervenção de ninguém, não tem internet, você vai lá para ficar realmente quietinho no seu cantinho e dar uma respirada, e com isso você vai conseguir aí recalibrar e voltar para o trabalho mais concentrado, mais produtivo e até mais descansado, evitando sobrecarga mental. E vou dizer uma coisa para vocês, todos esses assuntos que eu tô falando com vocês aqui, a gente falou profundamente lá no No Trabalho Podcast. Eu tive uma conversa lá com a psicóloga e gestora de RH, a Gabriela Vinco, e também com o ergonomista Felipe Aled. Foi um papo bem legal e eu também tô deixando para você aqui na descrição o link do podcast, que foi bem bacana. E todo mês a gente vai ter um episódio. Eu te convido também para estar se inscrevendo lá no canal e participando com a gente lá ao vivo de cada episódio que aconteça. Bom, a gente vai pro quarto estágio agora, mas eu queria só lembrar para vocês o que eu disse lá no começo do vídeo, que os 3 primeiros estágios que a gente acabou de falar, eles são os principais nesse momento que a gente tá, que é de preparação. Essa é a palavra-chave. Então você precisa identificar situações de riscos psicossociais, tratar essas situações e tentar prevenir.
tudo isso aí antes de chegar em maio de 2025. Por quê? Porque tratar isso dentro do PGR vai ser extremamente complicado. Riscos psicossociais são subjetivos e, em alguns casos, muito pessoais. Então, você não tem parâmetros para tratar. A gente depois, nos próximos vídeos, a gente vai até falar sobre os formatos, sobre ferramentas específicas, mas a gente já sabe que vai ser uma bronca tratar esses riscos. Então, quanto mais você puder lidar com esse assunto agora e já evitar esse problema antes disso ser obrigatório de ser exposto dentro do PGR, é a melhor opção que você vai ter. E aí, de fato, a gente cai no quarto estágio, que é o gerenciamento dos riscos psicossociais. E aqui, é o seguinte: se de agora, outubro de 2024, até maio de 2025, as empresas não se preocuparem em fazer essa preparação ou não conseguirem fazer essa preparação, elas vão ser obrigadas a se expor dentro do PGR para lidar com o tema riscos psicossociais. E aí você vai ter um grande problema, porque acredite, dentro do ranking top 3, aí eu não sei se é o segundo ou se é o primeiro, a maior causa de afastamentos nas empresas no Brasil, talvez no mundo, são os fatores mentais. Então, eu não queria ter que lidar com essa bronca lá, eu não queria ter que me expor lá. Se tiver que expor, vai expor, tá? E é o que a gente vai falar, inclusive, nos próximos vídeos. Mas tente evitar o máximo possível. Por isso a palavra de ordem é preparação. O que você pode fazer agora para construir um ambiente saudável na sua empresa, uma cultura mais forte? Imagina você ter que gerenciar isso dentro do seu PGR. O seu PGR tem 4 fases, que é o levantamento, que é a parte preliminar. Você tem a identificação do risco, a avaliação e depois a implementação de medidas de controle. Como você vai tratar riscos psicossociais dentro desse contexto? É bem complexo. E é por isso que eu digo para você que fácil não vai ser, você precisa fazer o máximo que você puder agora. Como eu disse para você, a gente vai falar muito sobre riscos psicossociais do PGR nos próximos vídeos, mas eu já quero deixar muito claro para você que a gente continua com o GRO 360 aberto aí, disponível para vocês. No GRO 360 você aprende a gerenciar riscos e também a elaborar o PGR, que é uma pergunta que muita gente me faz. Eu aprendo a fazer PGR? Sim, você aprende a fazer. O PGR focado em gerenciamento de riscos. Não é só um papel para você ter lá não, tá? Não é nem papel mais, é arquivo agora, né? Mas não é só para você ter isso para apresentar para fiscalização, não. É como gerenciar os riscos e não ter problema com a fiscalização depois que você mandou aquele PGR para lá. E nesse exato momento a gente está estruturando o módulo dos riscos psicossociais. É um módulo inteiramente dedicado à identificação e controle dos riscos psicossociais. Todos os alunos, quando adquirem o GRO 360, eles têm acesso a todas as atualizações que eu faço no decorrer do curso. Então, não tem nenhum problema de você adquirir ele agora, começar a estudar. Assim que cada aula que sai nova, ela vai estar lá disponível para todo mundo. Eu te convido a você estar lá com a gente. É só você clicar aí no link na descrição, se inscrever e a gente se vê lá dentro, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí e já ativa lá o sininho para você ser notificado quando os próximos vídeos forem ao ar. Segue também a gente lá nas redes sociais e eu espero ver vocês nos próximos vídeos, beleza? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.